Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos mudar aqui o... Bom, semana passada, quando a gente olhava o Antigo Testamento, então eu mencionava que tudo aquilo que a gente vai encontrar sobre Nossa Senhora é dentro do álbum do Filho. Então, toda revelação é revelação do Verbo de Deus, é revelação do Filho de Deus. Porém, a gente vai olhar com muita, dando atenção a alguns textos que ajudam a gente a compreender um pouco mais como a comunidade interpretava fatos da vida de Jesus e, no caso, especialmente Lucas, que tem sim uma predileção mariana muito marcada, muito fácil da gente perceber, como eles também já enxergavam de alguma maneira o papel da Virgem Maria em relação à vida de Jesus. Então, tudo que a gente vai tentar olhar hoje destacando coisas sobre Nossa Senhora, é importante que a gente lembra de estar mexendo no álbum do Filho. Tudo dela tem relação ao Filho. Nessa tentativa de uma espécie de representação sobre camadas, momentos em que a gente tem testemunhos bíblicos, a gente tem o costume, alguns mais, outros menos, de imaginar que a Bíblia foi escrita como você tem hoje um cronista, alguém que escreve um texto, uma reportagem, e naquele exato momento que está acontecendo, sei lá, um bombardeio, ou aconteceu um terremoto, ou aconteceu tal coisa, tem um repórter olhando, anotando, ó, caíram 3 prédios e tudo mais. Quando a gente fala do texto bíblico, a gente não pode pensar dessa maneira. A gente sabe algumas coisas que ajudam a gente a ter muita confiança no conteúdo geral, na ideia geral do texto, porque o povo de Jesus era um povo que vivia da sua memória. Se hoje o nosso celular ele apagar toda a memória dele, pode ser que a gente lembre de alguns números de telefone fixos. Mas geralmente são aqueles ou que a gente usa muito, ou que a gente já usava antes do celular. Porque todos os números de telefone que vieram depois do celular, a gente nem memoriza mais. A gente está acostumado de tê-los gravados no celular, no computador do celular. O povo de Jesus vivia uma outra dinâmica. Na época deles, por exemplo, a ideia como a gente tem de papel, que a gente pega até uma folha nova, rasga um pedaço dela para anotar um recado, um bilhete, qualquer coisa e jogar fora. O povo de Jesus sabia que isso era impossível. Então você tinha ou coisas escritas no couro do carneiro. Então é quase que impossível você imaginar alguém que criasse muito carneiro para produzir o pergaminho. Então acontecia de ter o pergaminho conforme matava o animal, né? No caso a ovelha, e você tirava o couro dele para usar para isso. Então você não tinha isso à disposição de todo mundo toda hora. Então, na hora que você vai escrever, quando você tem pouca caneta, quando você tem pouco papel, quando você não pode desperdiçar, você vai pensar muitas vezes.
Você vai elaborar muito mais antes de anotar alguma coisa. Ou usariam, por exemplo, o papiro, que era uma espécie de trançado de fibras também, que era muito comum naquela época. De qualquer maneira, não era uma coisa fácil escrever. Nem todo mundo sabia e o material não era tão disponível. Além disso, o que a gente chamaria de tinta, naquela época, era muito mais próximo de um veneno. A gente conhece a história de São Jerônimo, que ajudou a traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, mas no final do processo ele estava cego por causa dos efeitos nocivos da tinta. Então, bonito a gente pensar essa imagem de São Jerônimo, né? Ele permitiu que a gente pudesse ler a Bíblia e no final ele mesmo termina cego. Então, quando a gente olha esses textos, a gente precisa ver que cada um deles passou por um processo muito grande de recuperação da memória, então olhar os fatos e contemplar esses fatos à luz dos mistérios, à luz daquilo que eles viam do Senhor, e no caso, encaixando também elementos sobre a figura de Nossa Senhora. Então, vamos imaginar o seguinte: Jesus morreu por volta do ano 33. Então a gente entende que ele, quando tinha por volta de 30 anos, começou a vida pública. Antes da vida pública, a gente não sabe o que tem. Então você não tem testemunhos sobre isso, não tem textos sobre isso. E ele começa a partir do seu batismo, com João Batista, anunciando o evangelho, e tudo vai. Mais ou menos 3 anos ele anuncia o reino. O conflito entre ele e os seus inimigos vai crescendo. Ele morre na cruz e ressuscita. Então, isso por volta do ano 33. Depois começam a aparecer alguns textos sobre Jesus. Mas os primeiros textos não são evangelhos. Os primeiros são as cartas. Então, quando você olha um texto pronto, arrumadinho, é carta. Carta de Paulo. A primeira carta escrita é da primeira carta aos Tessalonicenses. A gente tem, com certeza, algumas compilações de algumas parábolas, de alguns ensinamentos, de algumas frases. Esses elementos todos, tem uma aula no curso de Como Ler a Bíblia, que está no YouTube, tem toda a sequência ali que poderia ajudar vocês a entender um pouco esse processo. Então, olhando aqui esse gráfico que a gente tem camadas. Então, você imagina assim, por volta do ano 57, foi no dia, hoje é dia 17, 18, que dia que é hoje? 17 de maio. Foi no dia 17 de maio de 57 que escreveram a Carta aos Gálatas? Não, a gente não vai ter uma data desse tipo. Porém, olhando vários elementos, geralmente colocam a data da redação final da Carta aos Gálatas no ano 57. Então, de 33 para 57, vocês façam as contas aí. Então, passaram bastante anos desde a morte de Cristo. Por que a gente começa a ter as cartas? Conforme eles vão anunciando o evangelho em comunidades diferentes, começa a ter carta para resolver o problema. Então, vejam, as cartas não foram escritas assim. São Paulo parou e falou: eu vou escrever um catecismo sobre Jesus. Não foi essa a ideia. Mas lá na comunidade começou a aparecer um problema e ele teve que, para solucionar aquele problema, ele escreve uma carta e ele recupera algumas coisas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso por volta do ano 57. Quando a gente abre o Evangelho de Marcos, e aí você vê a Bíblia coloca Marcos antes da carta aos Gálatas, né? Pelo menos nessa grande sequência, Marcos vem antes da carta aos Gálatas. Porém, o Evangelho de Marcos é mais ou menos da década de 70 depois de Cristo. Então, Jesus morreu no ano 33, mais ou menos 57 a carta aos Gálatas, mais ou menos no ano 70 o Evangelho de Marcos. Essa compilação como a gente tem hoje. Mais 10 anos para frente, a gente vai ter 2 outros textos que aparecem em lugares diferentes, mas, como diz, dentro de uma mesma época, Mateus e Lucas. Então, por volta do ano 80. Um pouco mais para frente disso, o Evangelho de João
e ainda um pouco mais para frente o Apocalipse. Porém, a gente coloca ali tudo junto, e São João a gente entende como uma espécie de fonte, tanto do primeiro, tanto do Evangelho de João, como a gente chama, como também do Apocalipse. Então, quando a gente olha essas coisas aqui, o que a gente precisa entender? Todos eles, quando escrevem, eles escrevem para dar uma catequese. Eles escrevem para introduzir a gente dentro de uma compreensão de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, o álbum é do Filho. E todos os outros elementos se encaixam para revelar sempre a imagem do Filho. Então, agora a gente vai dar uma olhada. Vocês vão perceber que, nesse primeiro momento agora, o que eu vou apresentar para vocês é como que uma síntese. Depois, a gente vai fazer uma atividade, dividir um pouco alguns textos, mas é impossível que a gente consiga trabalhar tudo isso com todos os detalhes no único encontro. Então, vocês podem depois, a partir disso também, desenvolver um pouco mais, olhar, a gente vai fazer o trabalho em grupo para facilitar um pouco isso também, mas sempre dentro desse contexto. Os textos, eles sempre realçam o filho. E, por causa do filho, outros personagens que estão ali envolvidos. Quando a gente pensa na carta aos Gálatas, ela tem uma referência à mãe do Senhor, então nascido de mulher. Mas o que é o contexto aí? O que é interessante a gente pensar a carta aos Gálatas? A primeira comunidade cristã, ela nasceu do judaísmo. Então, Pedro, Tiago, João eram todos judeus. E eles tinham uma característica comum. Todo homem judeu, nos primeiros dias de vida, ele é circuncidado. Então, o que é a circuncisão? Como todo mundo aqui supostamente é maior de idade, é uma espécie de retirada da carne do pênis, semelhante a uma cirurgia de fimose. Tá certo? Isso é feito quando a criança, o menino é recém-nascido, e é um sinal na carne de que pertence ao povo de Abraão. Então, é um sinal de herança, é um sinal de pertença, e por isso também é um sinal de importância como sendo inserido no povo de Israel. A primeira comunidade cristã era toda judia, todos eram judeus, vieram do judaísmo. Quando o evangelho começa a ganhar espaço nos outros povos que não eram judeus, e que não eram, por isso, também circuncidados, aparece um problema muito grande na comunidade. Ué, se nós somos assim, para eles serem como nós, eles têm que ser como nós também. Então, se eles querem ser cristãos como a gente, tem que ser também passar pela circuncisão. Alguns começam a defender isso. Então, você tem nos Atos dos Apóstolos esse problema. O capítulo 15 mostra isso com bastante detalhe dos Atos dos Apóstolos. E a carta aos Gálatas reflete o mesmo problema. Então, olha que legal. Você tem nos Atos dos Apóstolos o testemunho desse momento da comunidade. Os novos cristãos devem ou não devem se circuncidar? Agora, você imagina um homem adulto, há quase 2000 anos atrás, que gosta das palavras de Jesus, escuta o anúncio dos apóstolos, quer ser discípulo de Cristo, e alguém diz para ele, agora você vai entrar na faca. Mas veja, não era nem entrar no bisturi, né? Era alguma outra coisa com menos recurso do que hoje. Sem anestesia, com o risco de febre, de infecção, que podia se arrastar por 14 dias. Tinha todo um tipo de complicação. Então, isso era um limite. Quando São Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está querendo resolver esse problema. E o que ele vai mostrar? A nossa salvação, ela não virá pelas obras da carne, então, por aquilo que tem a ver com a carne, com a marca, né, mas pela fé em Deus. Então, todo esse é o contexto da carta. Mas tem um trecho, quando São Paulo quer destacar a humanidade de Jesus, que ele fala de Jesus nascido de mulher. Então, para mostrar que ele não é
um Deus que pulou na terra e que não nos conhece, não tem nada a ver com a gente. Não, ele é um homem, é o Filho de Deus que nasce como homem. Então o texto diz: mas quando se cumpriu o prazo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os súditos da lei e nós recebêssemos a condição de filhos. Então aqui ele mostra o quê? Que o Filho de Deus, para nos salvar, ele entra na nossa condição de seres humanos, nasce de uma mulher, para que depois nós também, pela fé, nos tornássemos filhos de Deus por adoção. É nessa parte depois que ele vai lembrar que a gente clama a Deus de Abá, ó Pai, como nosso paizinho. Nesse primeiro momento, você percebe, por exemplo, que qual que é a preocupação de Paulo? É descrever alguma coisa da infância de Jesus? Não, mas querendo mostrar o efeito. Então, o que Jesus faz em nós? Ele faz a gente da mera condição mortal de seres humanos comuns a ter a condição de filhos de Deus. Então, ele faz com que a gente possa participar da vida de Deus. Mas esse texto, para nós, do ponto de vista de uma mariologia, o que ele é importante? Ele ajuda a gente a entender o processo da encarnação. Então, Jesus ele vai nascer dentro das condições de qualquer outra pessoa que nasce nesse mundo, certo? A gente nisso, é isso que eu insisto. Sempre a gente está olhando o álbum do filho. Vamos agora passar para o próximo. A gente tem o Evangelho de São Marcos, que também realça esse aspecto bastante da humanidade de Jesus. Então, se vocês me perguntarem assim, padre, como que os evangelhos pintam o rosto de Cristo? Então, aquele rosto de Cristo mais cru, mais simples, mais assim, como que eu poderia dizer, mais imediato, é o Evangelho de Marcos. Depois, a gente vai perceber que Mateus e Lucas, eles acrescentam algumas outras coisas que ajudam a gente a compreender outros elementos. Mas Marcos faz questão de demonstrar todo esse lado bastante humano de Jesus. Não que os outros não façam, né? Mas ele acaba realçando mais. E há uma passagem em que as pessoas que escutavam Jesus, as pessoas que viam Jesus, as pessoas que testemunhavam o que Jesus fazia, essas pessoas não conseguiam acreditar nele porque ele parecia muito comum. Era alguém como eles mesmos. Olha que engraçado isso, né? E diz São Marcos, depois a gente pode olhar o texto no conjunto, mas a gente não conseguiria olhar isso tudo no conjunto. Mas tem algum momento que Marcos, vejam que é o evangelho mais antigo, né? Mateus e Lucas vêm depois, João vem bem depois ainda. Olha que ele não tem referência a pai para Jesus. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Quer dizer, não é alguém que a gente conhece, que está aqui perto da gente? E diz São Marcos, e sentiam isso como um obstáculo à fé. Ou algumas traduções vão dizer, e se escandalizavam dele. Então, nessa passagem aqui, a gente tem uma imagem de Jesus que deixa as pessoas atordoadas. Então, ao mesmo tempo que faz coisas que ninguém nunca tinha visto, o Evangelho de São Marcos tem aquela pergunta: quem é este a quem o mar e os ventos obedecem? Mas, ao mesmo tempo, o reconheciam simplesmente como um homem, e a gente conhece a sua mãe e os seus irmãos aqui. Veja que aqui não tem a referência como filho do carpinteiro, que, se eu não me engano, aparece em Mateus ou em Lucas, mas é o carpinteiro. Marcos não dá a Jesus nenhuma referência de algum pai. Veja, Marcos já conhecia, né, a ideia do anúncio virginal, da concepção virginal de Jesus.
Porém, para ele, esse assunto não interessa. Ele está trabalhando uma outra temática. Tanto é que ele não diz nem de pai e nem negaria que Jesus tivesse sido concebido do Espírito Santo. Então vejam aqui, cada evangelista, consciente de um aspecto, ele monta o seu evangelho, ele organiza o seu evangelho dentro de uma finalidade. Aqui, destacar esse homem que realizava sinais tão poderosos, aqueles que eram mais perto dele o viam como um homem e não conseguiam entender, não conseguiam acreditar. Esse é o texto, é um dos textos que aparecem os tais irmãos de Jesus. Então, aqui nem adianta a gente ficar brigando demais a palavra irmão. Irmão quer dizer irmão de sangue ou quer dizer uma outra coisa? Ou quer dizer primo. Nem vou entrar nisso, não vou entrar porque vocês, né, merecem a explicação, mas quando a gente olhar agora um outro texto, aí vocês vão entender que realmente quem entra por esse caminho para achar que Jesus teve outros irmãos, se leu os evangelhos, já vai entender muito bem o que se trata. Olha aqui, o mesmo texto antes e um outro texto depois. Então aqui a gente tem Marcos. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Então aqui já tem um monte de irmão no meio, né? Depois, em Mateus 27, olha o que diz. Estavam aí olhando de longe, é o momento que Jesus está crucificado. Estavam aí olhando de longe muitas mulheres que haviam acompanhado e servido Jesus desde a Galileia. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos Zebedeus, que é, no caso, Tiago e João, já é outro Tiago. Então, se lá em cima eu entender que esse Tiago e José são irmãos de Jesus por parte de Maria, aqui, essa outra Maria que aparece faz Jesus ter também, então, duas mães. Então, a gente já sabe que na Terra ele não tem pai nenhum. Agora, inventar duas mães para Jesus não teria sentido nenhum. Então, aqui que a gente já viu isso, e aí a gente já sabe. Olha que legal a gente olhar isso, né? Então, aqui você se sabe já que Jesus nasceu de Maria Virgem, mas Marcos não tem isso como um ponto para ele ter que refletir. Quando a gente pensa Mateus também é a mesma coisa. Então, quando eles mencionam algum irmão de Jesus, não é no sentido de negar a concepção virginal de Maria. Tem uma outra finalidade, né? No caso aqui, como a gente viu, apenas realçar que essas pessoas eram tão próximas de Jesus, então tinha ali os primos de Jesus, como geralmente a gente compreende, e ele era tão comum que as outras pessoas não conseguiam acreditar. Então aqui está falando justamente isso, olha, esse Jesus, ele tinha primos, ele tinha família, ele era conhecido por aí. Como é que se explica? Às vezes você vai encontrar, por exemplo, alguns evangelhos apócrifos que vão dizer que José, antes de casar com Nossa Senhora, ele era viúvo e tinha filhos. E que esses irmãos de Jesus teriam sido irmãos por parte do pai adotivo São José, né? Mas os evangelhos apócrifos, como a gente sempre repete, são evangelhos que ilustram coisas, mas não foram escritos para nossa fé, né? Eles servem mais para tentar resolver curiosidade, mas o evangelho não foi feito para resolver curiosidade, ele tem um outro propósito. Quando a gente entrar em Mateus e Lucas, aí vocês vão ver, por exemplo, no tempo do Advento, no tempo do Natal, que aparecem uns trechos chamados de relatos da infância. Talvez a sua Bíblia diga isso, né? O Evangelho da infância. Há alguns que acham que essa expressão não é boa, porque, no fundo, o realce não é contar como foi a infância de Jesus, mas é demonstrar que já se acreditava, já se sabia da concepção virginal. Então, de que não houve participação de homem nenhum. E, principalmente, todos esses textos da infância,
não estão querendo realçar o menino Jesus nesse sentido mais infantil e afetivo que a gente pensa nos dias de hoje. Mas que naquele menino já havia uma característica soteriológica, então, de salvação, ele seria aquele que nos salvaria, e cristológica, é aquele que é o Messias, é aquele que nos revela Deus. Então, a gente vai olhar daqui a pouco no exercício tudo isso que tem a ver. Por exemplo, quando Mateus fala do anúncio a José. Então, o realce não é exatamente a questão de Maria estar grávida e São José não entender como. Porque o anjo ainda diz a ele, não tenha medo. Não disse para ele, não tenha dúvida sobre a honestidade da Virgem Maria. Não é isso. É a missão que ele tinha, a missão que ele percebia, era tão grande que ele teve medo. Ou, por exemplo, quando aparecem os magos que vêm, né, do Oriente, seguindo a estrela e tudo mais. Vejam, não é um relato de reportagem, não é um relato de alguma coisa desse tipo que a gente quer entender como todos eles apareceram lá, quem que eram eles, que nome que eles tinham. Não, mas é que eles vão simbolizar todos os povos que vão procurar o Messias. A fuga para o Egito. Ué, Deus chamou, está protegendo, agora manda ir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, né? Não, isso daí, agora o que vai querer mostrar é, quando ele volta do Egito, ele vai cumprir uma profecia. Do Egito chamei meu filho. Então, tudo isso que aparece como relato da infância, né, no fundo tem uma característica soteriológica e uma característica cristológica. Não é para a gente ficar como se eu estivesse olhando a história ali, né? Não era para isso, né? Ainda que muita gente acabe meditando muito mais nesse aspecto. Em Lucas, a gente tem a mesma coisa. Vários relatos que a gente costuma chamar de relatos da infância, mas que tem uma finalidade soteriológica, uma finalidade cristológica. O anúncio a Maria. Então, no anúncio a Maria, você tem ali elementos de uma riqueza imensa. Por exemplo, a gente viu que a Judite foi dito, né? Bendita és tu entre as mulheres da terra, porque ela tinha vencido Holofernes, tinha matado Holofernes. A Virgem Maria escuta uma coisa semelhante, mas somente ela é chamada de cheia de graça. Então, é parecido com o que já se conhecia, mas é muito mais do que aquilo que já se conhecia. Depois, a própria visitação, momento que Nossa Senhora vai visitar a Santa Isabel. Vejam, gente, só para vocês não se perderem, olha aqui como que a gente está. Então, Lucas está aqui. Quando a gente tem isso daqui, todo o processo já tinha acontecido, do nascimento, da morte, ressurreição, o anúncio das comunidades. Então, o que Lucas está querendo mostrar na Anunciação? Está querendo contar a vez que a Virgem Maria foi tomar um chá e ficou lá também com Santa Isabel por alguns meses? Será que foi isso? Não, não foi. Mas para mostrar como que a expectativa do Antigo Testamento e o Novo Testamento se encontram. Óbvio que a gente vai poder pensar o aspecto do elemento mais histórico e isso tudo de sentimento que isso pode trazer para a gente. Mas o Evangelho foi escrito para que a gente tivesse fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Depois, o momento da circuncisão e da apresentação no templo, né, quando encontram Simeão e Ana. Então, tudo aquilo ali tem a ver o quê? Mostrar que já naquele momento alguém que representava o Antigo Testamento, a fé de Israel, já tinha reconhecido naquele menino a chegada do Messias. Ou depois Jesus, 12 anos no templo, não é problema de adolescente que está com birra com os pais, né? Porque ali ele já está com 12 anos. Tal. Não é para ver dessa maneira. Agora, é para ver o quê? Em Jesus, o crescimento de uma consciência de que ele tinha que fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente olha essas coisas nessa perspectiva, é nítido, por exemplo, que tanto Mateus como Lucas vão mostrar Jesus
Então, em sintonia com Marcos e com Paulo. É verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Então, em solidariedade a Paulo e Marcos, então é realmente homem. Ele vai ter dor, ele vai sofrer golpes, mas é concebido pelo poder do Espírito Santo. E na época do Natal sempre aparecem alguns vídeos, então mostrando, por exemplo, que a história de Jesus é parecida com o deus Mitra, não sei das quantas, um deus da Ásia, um deus não sei da onde, e que tem histórias parecidas. Fiquem atentos porque não é verdadeiro isso. Porque em nenhum momento Jesus foi apresentado como um semideus ou um semi-homem. Não, sempre como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em algumas culturas antigas era comum, principalmente o rei, ser apresentado como um quase Deus. Por quê? Porque ele era melhor do que todo mundo do resto do povo. Então ele tinha alguns relatos para darem esse tipo de autoridade. Em relação a Jesus, não é isso. O tempo todo se afirma verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aqui eu já mencionei, né? Por exemplo, alguns detalhes vale a pena a gente pensar. Alguns tentaram ver quando fala de cobrir sua sombra, né? O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Não tem nenhuma conotação sexual em relação ao Espírito Santo e à Virgem Maria, né? Porque no Antigo Testamento, às vezes o verbo cobrir, ele indica também o encontro do homem e da mulher. Mas, na verdade, como aquela nuvem que acompanhava o povo de Israel na travessia do mar, né? Então, aquela nuvem que indica a glória de Deus. Quando a gente fala do Evangelho de Lucas, então a gente está assim, muito perto de uma coisa que a gente poderia chamar de uma mariologia. Então há uma reflexão sobre Nossa Senhora, tem uma identidade sobre o papel dela, a missão dela, isso sim já vai ficando bastante claro em Lucas. Depois a gente entra em João. Aqui eu tentei fazer um pouco da gente ir um pouco mais rápido em algumas coisas para que a gente tivesse também tempo na hora da atividade para vocês conversarem com um pouquinho mais de calma, né? Visto que sempre tem algumas necessidades de conversar um pouquinho mais, isso tudo é importante. Mas o Evangelho de João, a gente tem dois momentos, voltando aqui àquele nosso esquema, gente, né? Não percam isso. Então, muitos anos se passaram, há muita reflexão aí, há uma catequese muito profunda. São João não está escrevendo uma coisa que ele viu anteontem, né? Aí é um processo muito longo de redação e de organização do testemunho. Então, São João sempre tem essa ideia do testemunho. Isso aparece também no livro do Apocalipse. Mas, no caso, em João, duas passagens, você vê uma referência a Nossa Senhora, Mãe do Senhor. A primeira delas, no início da revelação, que é até a abertura do livro dos sinais. Então, o primeiro sinal que Jesus realiza é a transformação da água em vinho. Você tem um primeiro nível de interpretação, que é um nível que a gente sempre usa nas meditações do terço, por exemplo, a presença de Nossa Senhora, a aflição daquela família, talvez a angústia dos noivos, a sensibilidade da mulher, que é sempre, né? A mulher sempre pega as coisas nos olhares, assim, tem um processo de empatia que parece ser um pouco mais rápido que o do homem. E isso tudo é válido. Porém, será que São João escreveu só para esse tipo de visão? Não, a gente vai ver que você tem dois modos de pensar Deus. Na festa tinha água demais. E água para quê? Para o povo se lavar. Então, se alguém tem que se lavar muito, é porque está muito sujo. Então, uma primeira experiência, um casamento cheio d'água. No Antigo Testamento, casamento é imagem da religião, da fé, da religiosidade. Então, é uma vida de fé que faz você sempre se sentir culpado e que precisa, então, se purificar, sempre estar achando que está com dívida com Deus, né? Então, essa é a primeira imagem. Então, de um casamento que água para purificar não faltava, mas esse casamento não tem consistência. O que Jesus vai trazer é o casamento com o vinho da alegria. Então, uma experiência de fé que não é o temor por causa do castigo e da culpa, mas a experiência de ser filho de Deus.
Então, as bodas de Caná, elas revelam a passagem de um modo de se relacionar com Deus, na dependência da purificação, aquele modo de se relacionar com Deus como louvor, encantamento, alegria, ação de graças, Eucaristia. E depois, no final, né, do Evangelho de São João, tentem pensar o seguinte, né? Se uma pessoa estiver condenada à morte, é comum deixar que a mãe chegue perto? Então, alguns questionam se historicamente teria sido possível que Nossa Senhora, diante da cruz, então fisicamente, como a gente costuma retratar, se ela poderia estar ali observando outras pessoas, né? E pensa na reação, pensa em tudo isso. Então, olhar desse modo pode ser que não tenha sido assim. O que nada impede que a crueldade dos algozes tenha sim permitido, ou pelo menos uma certa proximidade, se não bem aos pés da cruz. Então, todo o diálogo de Jesus com a sua mãe e com o discípulo amado, você vai poder pensar, se for possível, no nível histórico, mas você pode pensar justamente, e aqui é interessante, já um amadurecimento de uma comunidade sobre o papel da Virgem Maria dentro da comunidade. Então, assim como ele entrega a sua mãe histórica aos discípulos, mas também entrega os discípulos à sua mãe. Então, são elementos assim que acrescentam para a gente nova visão sobre aquilo que a gente pensa sobre Nossa Senhora. Eu não imagino que tire, mas eu entendo que acrescenta coisas muito interessantes. Depois, o texto do Apocalipse. O texto do Apocalipse, ele é bastante complexo. Propriamente falando, a mulher de Apocalipse 12, ela não é exatamente a Virgem Maria, mas ela é interpretada também como a Virgem Maria. Mas é uma grande imagem da igreja. E, aí, e no geral, a igreja sempre vê a Virgem Maria como um modelo. Então, nisso, daí o que a gente tem? A gente tem um estado de guerra, uma situação de guerra. A mulher está grávida, está para dar à luz, o dragão quer impedir, mas vai fazer uma guerra contra a mulher. A mulher, propriamente falando, ela não entra em batalha. Deus a protege, a terra vai em favor dela. Então, todos os detalhes ali são interessantes. Mas caberá aos filhos participarem da luta. A luta aqui está pensando a vida cristã. E quais são as armas que o cristão usa? É sempre a arma do testemunho, a arma da verdade, a arma da justiça. O único que tentou puxar uma espada, Jesus ainda mandou ele guardar, que foi Pedro. Mas é interessante quando a gente olha essa imagem da mulher no Apocalipse e você vê, de alguma maneira, a prefiguração ou uma imagem da Virgem Maria também como modelo de toda a igreja. Nesse sentido, a gente retoma para esse ponto aqui, porque eu acho que é muito legal, vocês vão fazer o exercício de olhar algumas passagens desses evangelhos, mas tentem olhar assim a carga de catequese. Então, quando um texto desse é escrito, cada detalhe, cada palavra, não foi por acaso. Então, não é apenas descrever, é provocar. Não é dizer como aconteceu, mas que hoje você também enxergue isso que pode também estar acontecendo na sua vida. Então, todos os textos têm esse caráter bastante provocativos para nós. Então, o que a gente vai fazer agora como exercício, deixa eu parar aqui a gravação,